Fala, mestres e mestras, beleza? Tranquilo? Galera, hoje eu vim aqui de um lugar diferente, né? Não tô no meu lugar habitual ali, que é meu setup. Vou falar com vocês aqui uma conversa um pouco mais contraída, uma conversa um pouco mais tranquila para que vocês entendam alguns pontos que eu acho que são legais aqui hoje, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre dar o primeiro passo na área de dados, né? Muita gente me pergunta isso no LinkedIn, lá no Instagram. Inclusive, se você quiser também me acompanhar lá no Instagram, eu tô sempre fazendo os stories, respondendo as caixinhas de perguntas, acho que vai te ajudar bastante também estar por lá. Mas a galera costuma me perguntar muito sobre, Ricardo, o que eu preciso aprender para entrar na área de dados? Ricardo, o que eu preciso estudar? Ricardo, qual seria a melhor ferramenta? Qual seria a ferramenta do momento e tudo mais? Pelo menos assim, considerando a minha experiência, não foram muito as ferramentas, né? Aprender as ferramentas que foi o que mais me travou no começo e que poderia ter feito eu desistir, né? Foi muito a questão de dar o primeiro passo, de ser consistente. Ah, Ricardo, o que é que você quer falar com isso? Às vezes a gente tem um mar gigante de ferramentas, de processos, de coisas que a gente precisa aprender. Eu sei que você pode estar passando por esse momento porque eu já estive desse lado aí. E eu sei que isso era uma coisa que me atrapalhava muito. Ter que entender qual é a ferramenta do momento, ter que entender o que eu precisava estudar, olhar para o lado ali e ver que eu tinha muita coisa para poder estudar, porque era o que na minha cabeça o mercado pedia, né, o mercado demandava de certa forma, e aquilo foi me deixando meio maluco e me atrapalhou num ponto que é um ponto crucial para você que está iniciando, que é manter a consistência. Por isso que esse vídeo, o título e a temática no geral é dar o primeiro passo na área de dados. Então hoje eu tô aqui com um notebook aqui do lado, meu notebook, com as coisas anotadas aqui para a gente poder falar de forma melhor aqui esse vídeo, não ficar muito longo esse vídeo aqui, tá? Então a primeira coisa que eu trouxe para falar é a questão da disciplina e da ação diária. Ah, Ricardo, o que é que seria isso? É essa questão que eu estava falando para vocês sobre ferramentas. Muitas vezes a gente acha que a nossa maior dificuldade é você aprender a ferramenta X ou aprender a ferramenta Y, mas no final das contas não é isso que é a realidade. Na realidade, você vai passar muito do seu tempo pensando sobre isso e executando de menos. Então, por isso que existe muito essa questão da constância. É você começar já, aplicar e aprender e errar e aprender de novo e fazer disso um hábito, ser constante no seu aprendizado. Então acaba não tendo muito a ver com a ferramenta X ou ferramenta Y. Tem muito a ver com quanto você é consistente durante o seu estudo. Não adianta nada eu te falar assim, cara, a melhor ferramenta do momento para você iniciar na área de dados é o Power BI. Maravilha, você saber dessa informação não vai te ajudar em muita coisa se você não for consistente dentro dessa ferramenta, se você não estudar todo dia, se você não fizer disso um hábito de verdade. Então é muito desse ponto da gente tirar da nossa cabeça que existem coisas que são muito mirabolantes para que a gente migre para a área de dados. Não tem nada de mirabolante nisso. A gente só precisa de um direcionamento claro. A gente precisa entender, claro, onde é que a gente precisa chegar e a gente precisa entender quais são os pontos que são os pontos de virada nesse processo. Falando da minha experiência, o meu ponto de virada, de fato, foi justamente a questão de ser consistente no que eu estava fazendo. Então, eu tive que criar ali no meu processo um planejamento, claro que não foi uma coisa totalmente rápida, simples e tranquila de fazer. Eu bati muito na cara com a porta, né, como as pessoas dizem, bati muito de frente com problemas, bati muito de frente com coisas que não saíram como eu estava esperando, e a partir um pouco desse quebrar a cara, foi que eu comecei a entender que eu precisava de fato de um direcionamento claro, eu precisava focar em alguma coisa de forma consistente. E foi aí que eu comecei a entender um pouco do que poderia de fato me ajudar e comecei a ser consistente dia após dia no meu processo. Então vamos lá. Eu comecei a minha carreira para migrar para a área de dados, eu comecei com o Power BI. E aí eu estava aprendendo essa ferramenta, eu comecei por essa ferramenta e eu comecei a estudar 15 minutos por dia essa ferramenta. Então eu ia lá, fazia uma aula ali de um curso no YouTube, eu comprei ali um curso na Udemy, ia lá, fazia esse curso. Depois que eu terminava de assistir uma aula, né, eu ia lá e praticava aquilo que eu aprendi da aula. E aí eu fui fazendo isso 15 minutos, 20 minutos, e depois aquilo foi fluindo de forma natural, acabou virando um hábito. Então muita gente tem esse ponto de dizer assim: "Cara, eu não vou sentar para estudar 15 minutos, eu vou deixar para estudar amanhã, eu vou acumular esse estudo e amanhã eu estudo 30, 40".
Mas você sabe, eu sei, que isso não acontece de verdade. Então, nem que você tenha 10 minutos para você estudar, mas pela consistência, pela constância, você precisa fazer isso. "Ah, Ricardo, mais 10 minutos, cara, eu não vou aprender provavelmente nada". Eu sei, mas aqui a gente está falando sobre consistência. Você vai começar a construir um hábito de estudar. Então aquilo vai ficar dentro da tua cabeça ali, vai ficar no teu cérebro como um hábito consolidado, um hábito construído. Então você vai começar de pouquinho em pouquinho, de forma consistente, estudando todos os dias, criando o hábito pelo estudo. E é esse hábito pelo estudo que vai te ajudar a se desenvolver mais, a aprender melhor, a entender ali o aprendizado, a parte do estudo, como uma parte integrante de fato do teu dia. E é aquilo que vai fazer a diferença na tua vida no final das contas. É isso que vai fazer a diferença no teu processo de imigração, no teu processo de desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente perde muito tempo pensando o que é que a gente poderia fazer, quais ferramentas a gente precisa estudar, pensar que a gente deveria estar estudando muitas e muitas ferramentas, muitas e muitas coisas diferentes, mas no final das contas a gente só precisa parar, focar numa ferramenta que seja e começar de fato a estudar, sem se martirizar muito por isso, voltando um pouco para essa questão da flexibilidade também ali na parte da consistência, entender como é que você consegue encaixar o estudo na sua rotina de forma que fique consistente. Por isso que eu gosto de falar essa questão de estude pelo menos 10 minutos por dia. Porque tem gente, a gente tem que olhar para todas as realidades, né? Tem gente que não consegue estudar 1 hora, 2 horas por dia. Se a pessoa tiver, seria legal. Mas muita gente não tem. Como muito tempo eu também na minha carreira, no meu processo de aprendizado, eu não tive esses 2 horas, essa 1 hora para estudar. Tinha dias que eu tinha 10, 20 minutos, e aí eu precisava estudar esses 10, 20 minutos por conta da consistência. E aquilo foi uma coisa que foi um divisor de águas para mim. Entender que aqueles minutos que eu estava estudando não era nem tanto pelo aprendizado em si, mas para poder alimentar a minha consistência, para poder alimentar o meu hábito pelo estudo. Então, a dica que eu daria e o ponto que eu daria é o ponto desse vídeo de forma geral. É que você precisa dar o próximo passo. Não ficar focando em eu preciso aprender isso, aprender aquilo, eu não tenho tempo, eu preciso aprender várias e várias coisas e eu não consigo. Cara, dá o próximo passo. Eu sei que você tem seus problemas, eu sei que você tem sua rotina apertada, mas a área de dados, a área de tecnologia, de forma geral, é uma área muito boa para se trabalhar. Você consegue boas oportunidades, você consegue bons salários. É muito interessante que você entenda isso como teu objetivo final ali, né? Que seja financeiro, de bem-estar, de saúde física, de saúde emocional e tudo mais. Entenda como essa área se encaixa para você com esses benefícios ali, que são os benefícios que você busca para sua carreira ou não. Entender que o processo de aprendizagem, o processo de dar o primeiro passo, ele te possibilita chegar nesse teu objetivo. Então a maioria das pessoas que eu conheci durante a minha jornada que olharam para a área de dados, viram que a área de dados era uma boa área e mesmo assim não conseguiram, foi porque de fato elas não deram o primeiro passo. Ou no primeiro problema que elas tiveram ali com estudo, com qualquer outra coisa referente à jornada delas de imigração, elas foram lá e pararam, entendeu? Então eu tô aqui e muitas outras pessoas, outros influencers da área de tecnologia, estão aqui para te ajudar a resolver esses problemas. Então, a caixinha de comentários aqui, lá no Instagram também, eu estou aberto para poder ajudar vocês nesse ponto, ajudar vocês de fato a dar o próximo passo. Mas vocês precisam entender e deixar isso claro na mente de vocês que muitas vezes não é aprender a ferramenta X, a ferramenta Y, se preocupar em muitas coisas e acabar não fazendo nada, né? Acabar tendo um processo de obesidade mental, que é quando você aprende, 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 aprende e acaba não absorvendo nada, não praticando nada e acaba não servindo nada para você. Mas é muito a questão de ser consistente, de dar o próximo passo e se manter consistente durante o seu processo de aprendizado e a sua jornada também. Beleza? Esse foi um vídeo rápido, um vídeo tranquilo, mais um bate-papo aqui de coisas que eu vejo muito ali nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, vocês muito com essa dúvida, e eu resolvi fazer esse bate-papo com vocês para a gente poder falar um pouco sobre isso, tranquilizar um pouco vocês sobre isso. Esse foi um vídeo um pouco mais diferente dos vídeos habituais, mas eu espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixa o like, comenta para eu poder saber se você gostou desse vídeo, se esse vídeo de fato te ajudou. Me acompanha lá no Instagram. Tamo junto. Valeu. Falou.